Olá e sejam bem-vindos a mais uma conversa do Geração F. Esta é a terceira temporada de um podcast da Event Point, onde procuramos conhecer um bocadinho mais de perto jovens que trabalham em eventos e que têm as qualidades para poderem vir a ser no futuro os líderes desta indústria. Nós estamos, como habitualmente, a gravar no estúdio da Shake It, no Porto. E a nossa convidada de hoje é a Adriana Lopes, que é gestora de projetos na Emotion Store, a DMC do grupo Embrace. Passou também pela hotelaria, mas parece que encontrou o seu caminho nos eventos. Adriana, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigada eu. Obrigado. E eu gostava de ir ao início dos inícios e perceber como é que os eventos aparecem como trabalho, como caminho, como vida. Sim, efetivamente começou tudo na hotelaria. Eu estudei gestão hoteleira aqui perto, em Vila do Conde, e como a grande maior parte das pessoas que saem da hotelaria e turismo, há sempre aquela praxe de passar pela recepção de um hotel, e eu fiz parte disso, e percebi logo rapidamente que não era bem esse o caminho que eu queria. Ainda durante a licenciatura tivemos uma cadeira de gestão de eventos e aí começou a despertar o bichinho, e fiquei sempre com isso de que eu gostava de trabalhar naquela área, experimentar aquela área. Começando em recepção, depois eu percebi que não queria continuar e depois fiz diversas candidaturas para a área dos eventos e depois consegui entrar em eventos ainda dentro da hotelaria. No Algarve. Depois, passado 6, 7 meses, veio o Covid, fechou tudo, contratos acabaram, passado 1 ano e meio, tinha renovado há pouco tempo também, e depois do Covid passar, eu inscrevi-me e pensei, bem, não tenho aqui nada a fazer, não tenho nada a perder, e inscrevi-me para tirar um mestrado em eventos em Lisboa, daí estar em Lisboa há 3 anos e meio. E quando fui para Lisboa depois, ainda estando a estudar, apareceu a oportunidade de ir para uma agência. Estive lá também 2 anos e estou há 1 ano e meio na Emotion Store, na parte da DMC, que é todo outro patamar de eventos, sim. Enfim, aproveitando a tua presença, gostava de fazer uma pergunta. Quem está na hotelaria percebe bem o que é isto do MICE, ou às vezes esse conhecimento não é tão profundo como talvez devesse ser? Não, eu acho que percebem, eu acho que cada vez mais, porque temos muitos clientes que, apesar de contratarem a agência local e trabalharem connosco, optam muitas das vezes por ir diretamente aos hotéis e fazer os contratos diretamente com a parte hoteleira. E tanto que nas feiras em que estamos presentes, vê-se uma grande presença da parte hoteleira a nível nacional, a mostrar os seus serviços e cada vez mais estão presentes nesse aspecto e têm conhecimentos para isso. Agora, trabalhar na parte de hotelaria em eventos e trabalhar em eventos na parte da agência, acho que é bastante diferente. É bastante diferente, sim. O que é mais interessante nessa... Sim, a nível pessoal, se eu posso falar claro, a nível pessoal, evidente. A nível pessoal eu prefiro a parte da agência, tanto pelo leque de opções que nós temos, não é? Nós ali num hotel, numa unidade, estamos condicionados, entre aspas, àquele espaço, ao que é possível, e é um pouco por aí, não é? Enquanto que numa agência, ok, se aquele espaço não está disponível, vamos arranjar outra solução. O cliente quer fazer algo de diferente, vamos procurar outra alternativa. E eu acho que nos hotéis, se calhar, estamos um pouco mais condicionados nesse aspecto. Certo. Mas por outro lado foi interessante ter essa experiência anterior? Foi bastante interessante. E acho que faz parte, e tudo é um somatório para termos a experiência e o conhecimento que temos hoje. E houve algum momento ou algum evento que te fizesse pensar, ok, agora tenho a certeza absoluta que é mesmo isto que eu quero fazer?
Eu acho que foi ainda durante a licenciatura. Nós tivemos uma proposta de uma das cadeiras que nós tínhamos que pegar num tema e tínhamos que criar um evento relativamente a esse tema. E tínhamos que desenhá-lo e escrevê-lo tudo do início ao fim. Tínhamos que fazer a lista de convidados, tínhamos que definir menus, a emenda, a decoração, o entretenimento. Portanto, tudo isso faz tudo parte do desenho e de um todo dos eventos. E acho que começou um pouco por aí. Eu acho que também é só depois com a prática e estando lá é que depois vamos ampliando e percebendo, ok, é possível fazer isto, mas e se quisermos mais e mais e mais? Tudo é possível, tudo é possível. Como é que a Adriana de hoje olha para esse trabalho académico? Está muito desligado da realidade? Não é desligado, acho que com as ferramentas que tínhamos na altura, com as ferramentas e conhecimento que tínhamos na altura, ela está de parabéns. Se fosse hoje em dia, possivelmente faria diferente, como é óbvio, sim. Muito bem. Uma das questões que se colocam sempre quando se pensa e fala de eventos é a questão do ritmo, da pressão, do stress. Como é que é lidar com isso? Eu já lidei pior. Hoje em dia já estou mais tranquila. Acho que o facto de hoje em dia também, mesmo as entidades patronais querem que nós tenhamos um grande equilíbrio entre a parte pessoal e a parte profissional e tentam, pelo menos a experiência que eu tenho neste momento, e tentam que tenhamos o melhor dos dois mundos, digamos assim. Ou seja, não estarmos atolhados de trabalho e termos tudo em cima da mesma pessoa, porque trabalham em equipe e é importante delegar e é importante distribuir, e se precisares de ajuda, pede ao teu colega que ele está lá para te ajudar. E antes, se calhar, lá está, se calhar quando comecei nesta área tinha mais dificuldade de género, temos não sei quantos eventos nesta semana e se calhar tinha dificuldades em perceber que não era possível estar em todos, não é? E hoje em dia sabemos que, ok, se eu tenho um evento nesta semana e precisa da minha atenção a 100%, eu se calhar já não posso ter mais outro evento ou mais outros 2 eventos ou naquelas proximidades ou na mesma semana até. Portanto, há que saber gerir internamente e há que também ter o apoio de uma equipa que saibamos que se precisarmos podemos contar com ela, sim. Uhum. Houve assim algum momento que te tenha dado mais tranquilidade, que tenha sido transformador de alguma maneira para aceitar que as coisas são como são e que portanto não... Há uns anos, 3 anos, salvo erro, 2 anos, não me recordo bem, foi ainda antes de vir para aqui. Houve uma semana de trabalho intenso, que eram cerca de 8 eventos no espaço de 5 dias, e eu aí percebi, ok, não vais ser capaz de estar em todo o lado e tens que pedir ajuda e não tem mal. Portanto, acho que foi um pouco de, olha, vamos confiar nas pessoas que tens ao teu lado e vai correr bem. E se não correr também é uma aprendizagem para aqui para a frente conseguirmos estabelecer limites e dizer que não. Às vezes também é importante dizer que não e que não somos capazes de fazer tudo. Portanto, aí depois eu fiquei em paz de, ok, vais fazer o teu melhor e se não der, não deu, mas correu tudo bem, pronto. Certo. Vamos olhar agora à volta e pedia-te que fizesse um retrato, uma avaliação de como é que é o panorama dos eventos em Portugal, mesmo comparando com coisas que já viste lá fora, com outras experiências que foste tendo. O que é que te parece sobre o nível de eventos que nós entregamos aqui em Portugal? É assim, eu já estive na parte dos dois lados dos eventos. Estive na parte dos nacionais e neste momento estou na parte do DMC. E é toda uma outra, eu costumo dizer que é todo um outro ambiente, porque as pessoas que vêm de fora, o deslumbramento e aquela surpresa que eles têm quando chegam cá, dá-nos ainda mais vontade de trabalhar e de fazer com que as coisas corram como eles têm idealizado e até superar as expectativas deles. Portanto, essa surpresa que eles têm e o querer fazer cá eventos, eu acho que é muito
é muito benéfico para nós e, a meu ver, é positivo para nós enquanto portugueses e Portugal no geral, porque nós ganhamos muito com as pessoas que vêm para cá, não só enquanto empresas que vêm para cá, mas depois há uns que querem ficar mais dias, há outros que pensam que, ok, eu fui fazer lá um evento e eu gostei tanto e eu quero lá voltar e quero conhecer mais. Portanto, é muito positivo, sim. Eu recordo-me que há uns anos nós lançamos uma edição nossa em inglês, porque quando íamos lá fora a feiras percebíamos que havia pessoas que, sobretudo quando não conheciam o destino, que imaginavam uma outra coisa não tão desenvolvida como de facto já éramos na altura, não é? Isto já foi há bastantes anos. Essa imagem alterou-se, ou seja, hoje em dia as pessoas têm mais noção de que se vierem fazer o seu evento a Portugal, que vão ter os equipamentos de que precisam, que vão ter os técnicos de que precisam, ou ainda há um certo desconhecimento e uma certa desconfiança? Não, depende muito das empresas também. Nós já tivemos clientes que trouxeram tudo, traziam o mobiliário, traziam os audiovisuais, mas isso também depende muito dos clientes. Obviamente que nós sabemos que ao contratarem cá é mais benéfico para eles, porque os nossos fornecedores já conhecem os espaços, já sabem o que é que os artistas locais precisam em termos de audiovisuais, já sabemos quais são os parceiros de decoração e o que é que fica bem e o que é que não fica bem em determinado espaço. Portanto, nós costumamos sugerir sempre o local. Eu acho que a questão de Portugal está na moda, e Lisboa está na moda, e Porto também, Algarve também começa a estar. Temos agora a questão dos voos para a América, principalmente, que acho que vai ser um grande boom a nível de pedidos e de eventos para o Algarve, e esperemos que sim. Mas Lisboa está na moda. Trump não complicar. Sim, exatamente. esse potencial. Exatamente. Vamos ver o que é que se passa daqui para a frente. Mas em termos de Portugal está na moda e não é propriamente desconhecido para muitas das empresas que fazem eventos a nível europeu, americano. Portanto, eu acho que sim. E acho que eles trabalharem connosco com os contactos certos cá e termos fornecedores em que podemos confiar é sempre uma mais-valia para todos. Eu diria que também que hoje talvez o fator preço já não seja tão determinante como era há uns anos, portanto já não é exatamente o argumento que podíamos usar há uns anos. O que é que torna Portugal um destino atraente, interessante para quem vem de fora organizar um evento cá? Nós sentimos cada vez mais isso, a questão dos preços, não é? Principalmente também a nível de hotelaria. E os próprios clientes também já começam a ter essa percepção, porque antigamente muitos pensavam, vamos para Lisboa, que lá é mais barato do que outros destinos europeus. E hoje em dia já não se passa tanto isso. E eles também têm essa percepção. Eu acho que Portugal, eles vindo cá, fazendo visitas e percebendo o potencial que nós temos em termos de espaços, em termos de atividades, em termos de o que é possível fazer e sair um pouco fora da caixa de coisas que eles estejam habituados, se calhar aí conseguimos ganhar. E as pessoas, não é? Não há nada como, não há nada como os portugueses. E acho que é o saber acolher e fazê-los sentirem-se que aqui vai correr bem. E é fácil fugir àquilo que será talvez mais óbvio quando se pensa, por exemplo, em termos de animação ou de programas paralelos, etc. Ou ainda as coisas são mais rotineiras nesse sentido? Depende muito do cliente, depende sempre do budget que eles tenham, mas acho que cada vez mais pedem coisas fora da caixa e as pessoas também se começam a adaptar um bocadinho mais. Eu posso dar um exemplo, por acaso tivemos um evento o ano passado que o cliente queria efetivamente algo fora da caixa para uma bebida de welcome drink do primeiro jantar de recepção. E muitas das vezes o nosso pior inimigo é o Pinterest, porque vão lá tirar ideias que muitas das vezes é complicado de fazê-las sair do papel e daquela imagem. E então a alternativa que nós conseguimos depois
à procura do fornecedor correto para nos ajudar, foi num cocktail específico que ela queria, termos uns cubos de gelo bastante grandes e terem o logo da empresa lá gravado. E então, para a cliente, aquilo foi a cereja no topo do bolo. Portanto, eu acho que é o sair fora da caixa e pensar que há alternativas e arranjar outras formas de surpreender que chegamos lá. Uhum. E no vosso caso, como é que têm sentido os tempos de adjudicação? Porque quando são eventos corporativos, sobretudo, as pessoas queixam-se muito das decisões em cima da hora, não é? Do lado do cliente. Quando se trabalha essencialmente mercado internacional, como é que as coisas estão desse ponto de vista? Nós sentimos que ultimamente cada vez mais last minute. Nós algumas vezes conseguimos ali 6, 7 meses de antecedência, dependendo, alguns até um ano ou mais, quando são eventos bastante grandes, mas nós sentimos cada vez mais last minute, estarmos em janeiro e estarmos já a dedicar eventos para maio, junho, portanto tem sido recorrente ultimamente, sim. Uhum. E com o turismo em alta, isso depois não vos cria alguns problemas em termos de desenhar programas, encontrar espaços disponíveis? Disponibilidades, porque depois lá está, temos que contar não só com pessoal que vem de fora, não é? Como os eventos internos que existam, e depois há aqueles eventos pontuais que a nível nacional às vezes geram um grande boom de pessoas, não é? Como temos o caso da Web Summit, por exemplo, nós naquela semana já sabemos, em termos de hotelaria é bastante complicado, ou então os preços são completamente fora do que o cliente tem disponível, por exemplo. E mesmo que sejam visitas de inspeção para virem conhecer, nós já há determinadas datas, quando nós sabemos que temos algo a acontecer, nós somos honestos e frontais com o cliente e dizemos, olha, se calhar fazemos na semana a seguir ou na semana anterior, porque se calhar nesta semana vai ser complicado, ou nestes dias vai ser complicado. É como termos um evento na altura dos Santos Populares, não é? E querermos ficar no centro da cidade. Vamos aqui vamos aqui mostrar ao cliente que se calhar vamos pensar de outra forma, só para não tentar sair daquelas áreas, vamos pensar de outra forma e escolher outros locais, porque lá está, eu acho que ter uma DMC local para aconselhar e dar-lhes estas dicas é fundamental. É fundamental para eles terem um evento que eles gostavam, sim. Uhum. Nós durante a BTL fizemos um debate sobre a possibilidade de levar grupos mais para fora dos grandes centros, não é? Para o interior do país. Isso é uma questão que se vos coloca com alguma frequência? Sentem receptividade por parte dos clientes para sair de Lisboa ou do Porto ou do Algarve e experimentar outros destinos, ou é uma luta difícil? É difícil por uma questão de transportes e de tempos de transporte porque eles chegam de um voo longo de 8, 9 horas, o que seja, e depois estar a dizer-lhes que têm que ir para dentro de um autocarro mais 1h30 ou 2 horas, eles não estão muito favoráveis e muito receptivos a essa ideia. O que acontece por vezes é em programas de 5, 6 dias em Lisboa, alguns clientes têm essa curiosidade e ok, vamos passar um dia fora, vamos a Óbidos, vamos a Évora, vamos a Sintra, vamos a Setúbal, e têm essa curiosidade, mas com programas mais curtos, centram-se muito ao Lisboa, ao Porto, ao Algarve, pronto, ainda conseguem ali conhecer um pouquinho mais, mas quando são programas mais pequenos centram-se apenas numa cidade, sim. Uhum. Vamos voltar um bocadinho atrás, porque eu queria perceber como é que é ser-se jovem e entrar nesta indústria, nesta área, começar a trabalhar, ser reconhecido, demonstrar valor. Como é que é isso? É difícil? É complicado? É assim, começando, eu acho que quem está de fora e quem pensa nos eventos tem uma imagem muito
luxuosa e romântica e glamourosa dos eventos. Já estás sempre fora, estás sempre a viajar de um lado para o outro, nunca estás quieta, estás sempre em festas. Só que eles esquecem-se, quem organiza as festas, quem prepara tudo, somos nós, e nós não estamos lá para nos divertir, nós estamos lá em trabalho. Portanto, há um pouco essa imagem de quem está de fora. E se calhar quem inicia nesta área também tem um pouco essa ideia, que depois acaba por desvanecer ao longo do tempo. Mas eu acho que com trabalho, quando se gosta de se fazer alguma coisa, tudo se faz, e somos capazes de superar as nossas dificuldades e andar para a frente e chegar aos nossos objetivos. Ou seja, se nós queremos trabalhar nesta área e já sabemos o que é que custa, tu vais conseguir, porque tu gostas daquilo que tu fazes. Agora, começar a ir pouco a pouco subindo ou ter reconhecimento é complicado. Sim, acho que é complicado. Acho que cada vez mais hoje em dia há falta, não é de formação, mas se calhar de experiência no terreno, e acho que isso tem que ser bem recompensado e revisto por quem trabalha. Sim. Bom, a verdade é que os jovens estão lá, ou seja, por um lado podem trabalhar nesta área, evidentemente, mas depois também podem ser participantes nos próprios eventos, e fala-se muito aqui num choque entre gerações, não é? Ou seja, as pessoas mais novas, que estão hoje na casa dos 20 anos, querem veem a vida de uma outra maneira, consomem tudo de uma maneira se calhar diferente das pessoas que têm 40 ou 50 anos. Tu sentes este choque, e como é que é possível absorver estas vontades diferentes, estas perspectivas diferentes sobre a vida e sobre os eventos? Eu acho que hoje em dia os jovens é tudo muito rápido, é tudo de consumo rápido e acabou. E acho que falo um bocadinho se calhar pela geração que vem atrás de mim. Acho que vai existir esse choque com a geração um pouco mais à frente. Eu ainda não sinto, não sei se poderei vir a sentir, mas não sinto ainda essa diferença de pensamento ou de ver as coisas de forma diferente. Até porque, lá está, também tenho colegas de outras idades e não tenho essa percepção para já. Ok, muito bem. Gostava de ir a esta ideia de liderança também, e queria perguntar-te o que é que para ti é importante como características, como qualidades num bom líder. Assim, toda a parte técnica eu vou deixar de lado, porque isso é essencial, de termos a parte técnica e de experiência para conseguirmos também depois passar o conhecimento para quem está a trabalhar connosco. Mas hoje em dia há que saber, e acima de tudo hoje em dia, é o ter empatia, o perceber se a outra pessoa está bem, o perceber se o nosso staff que está a trabalhar connosco, se já comeu, se precisa de alguma coisa, se tem as condições necessárias para trabalharem, para fazer o trabalho deles, se há alguém que está a passar por cima e está a fazê-los fazer algo que não era suposto eles fazerem. Portanto, eu acho que é preciso ter não só a parte técnica, mas também estar preocupado com o bem-estar das pessoas à volta, não só de staff que está connosco, os nossos colegas, fornecedores, perceber se eles têm as condições que foram solicitadas para trabalharem. Eu acho que é um pouco isso, é saber gerir a orquestra da melhor forma possível, sim. E há aí um espaço para evoluir, para crescer, porque de facto para montar um evento são precisas muitas peças, não é? E às vezes nós estamos focados naquilo que é o nosso trabalho, naquilo que é a nossa realidade, mas ao lado estão outras equipas, estão outras pessoas. É possível fazer um trabalho melhor a esse nível para que tudo esteja mais articulado e para que as pessoas também entendam os outros? É assim, eu acho que cada evento é uma experiência e ganhamos sempre conhecimento com todos. O facto de
de um evento ter corrido bem ou algo passar fora daquele alinhamento que nós tínhamos estipulado e se calhar aplicarmos para o próximo e tentarmos que as coisas sejam de forma diferente, tudo isso vai englobar para que no futuro sejamos melhores gestores de eventos e consigamos gerir melhor as adversidades que possam ocorrer. O saber falar, comunicar com os nossos fornecedores e não só a nível de estritamente do básico, não, perceber se está tudo bem ou não, criarmos relações com eles, eu acho que é essencial para depois no futuro termos aquelas pessoas lá prontas para nos ajudar quando nós precisarmos, ou vice-versa, porque acho que temos que não só trabalhar para nós enquanto empresa, mas ajudar os outros, porque mais tarde poderemos ser nós a precisar da ajuda deles. Portanto, acho que tem que haver ali um intercâmbio de ajudas para que depois no total do evento seja tudo entregue da melhor forma ao cliente. Tentando agora fazer um bocadinho de futurismo, como é que daqui a uns anos imaginas os eventos que estão a fazer hoje? Vão ter mais tecnologia? Vão ser muito diferentes do que são hoje? É assim, em termos de eventos, eu acho que tem que existir a nível nacional uma maior modernização em termos de espaços. Obviamente que cada vez mais aparecem espaços novos e tudo e fazem parte, e acho perfeito. Em termos de grandes venues que temos a nível nacional, acho que tem que existir um pouco de modernização em comparação com o que existe se calhar lá fora. Isto já para falar de grandes congressos, conferências, porque se for... A verdade é que não há muitas opções. Não há com espaços de grandes dimensões para grandes eventos, não há assim muitas opções a nível nacional. Se pensarmos bem, 3, 4 opções, se calhar no máximo, e se formos olhar para as datas deles em que já foram construídos e todas as infraestruturas que existem, já têm alguns anos. E portanto acho que é necessário investir na parte da modernização para, lá está, para se os preços de tudo, está tudo a aumentar, acho que também temos que investir um pouco mais para continuarmos a conseguir cativar as pessoas a virem e marcarem e reservarem e ficarem cá, porque lá está, até podemos ter as infraestruturas, mas se calhar se não estão nas melhores condições temos que repensar um pouco e se calhar dar um passo atrás, planear o que é possível fazer para depois conseguirmos avançar mais para a frente, sim. E outras coisas é que podem ser diferentes, além dessa questão dos venues? A tecnologia vai ter um peso maior? Eu acho que a tecnologia tem sempre. Eu costumo dizer aos meus clientes para olharem para um espaço com uma tela vazia, porque só termos uns focos de luz já cria um outro ambiente à sala. Portanto, a tecnologia vai lá estar sempre lá. Os audiovisuais, tecnologia é essencial para termos um evento e para termos uma outra atmosfera, e é possível criar, se calhar, num espaço diferentes atmosferas só utilizando audiovisuais e alguns sistemas tecnológicos, e isso faz toda a diferença. Em relação a outro tipo de coisas que possam evoluir, eu acho que a nível de gastronomia nós estamos lá, acho que gastronomia portuguesa não há outra forma de contornar, acho que eles ficam conquistados logo. A nível de infraestruturas foi aquilo que eu já falei, tecnologia sim, sempre, e acho que cada vez mais há avanços nessa área, principalmente também aqui com a inteligência artificial a dar os seus passos. Portanto, acho que é um pouco por aí. E é continuar e se calhar fazê-los descobrir outras zonas sem ser as zonas massificadas neste momento, e mostrar que há mais para além de Portugal, sem ser aqueles núcleos que nós falámos, e é um pouco por aí. E em termos de sustentabilidade, durante muitos anos falava-se de sustentabilidade, mas depois parecia que as coisas esbarravam sempre ali, o argumento do preço, etc. Isso é uma questão que ganhou relevância, importância para os vossos clientes?
Ou nem tanto? Isso está sempre em cima da mesa, não é? Isso é um tópico que é muitas das vezes apontado e falado e discutido e vistas várias opções e sugestões. Obviamente que a questão do preço continua a pesar, não há forma de fugir disso, e muitas das vezes se calhar esquecem isso e vamos avançar pelo que é mais em conta. É como as atividades que muitas das vezes que muitas empresas querem fazer, atividades de responsabilidade social, não é? E ok, muito bem, e querem ajudar o quê? E a primeira opção é sempre crianças, vamos ajudar as crianças, portanto, e há muito mais para além disso, não é? E nós apresentamos se calhar algumas 3, 4 opções e é mostrar que não, mas não podemos ir só por esta via, se calhar há outras vias que também precisam de ajuda. E a questão da sustentabilidade também é um pouco por aí, de eles querem e faz todo o sentido e tentamos ao máximo reduzir a questão dos papéis, darmos opções de gifts que sejam sustentáveis com a cortiça, como eles gostam muito da cortiça de Portugal. Portanto, nós tentamos sempre arranjar aqui algumas alternativas. Obviamente que depois a questão do preço pesa sempre mais. Certo. E é fácil criar alguma rede, porque, quer dizer, para trabalhar estas questões da sustentabilidade é preciso ter uma rede, é preciso ter identificadas, se calhar, associações, por exemplo, com as quais é possível trabalhar, etc. É fácil criar essa rede ou ainda está muito no início? Não. Hoje em dia muitos dos nossos fornecedores já têm esses contactos e já conseguimos ajudar diretamente quem precisa. Por exemplo, nós o ano passado num evento grande, também eram cerca de 200 pessoas, não foi tanto pela sustentabilidade, foi mais pela parte social. Tínhamos duas vertentes, tínhamos a parte social de ajudar as crianças, e eles fizeram a construção de mobília para crianças de uma instituição que depois iria ser distribuída por várias famílias necessitadas, e tínhamos também nesse mesmo evento catering, que aquela comida toda que não foi utilizada depois foi toda embalada devidamente e distribuída também a quem necessitava. Portanto, há esse contacto direto com as associações e cada vez mais os nossos parceiros conseguem nos auxiliar nessa vertente. Uhum. Enfim, já afloramos um bocadinho essa questão, tu referiste isso, que é de facto esta tendência para conjugar viagens de trabalho com viagens de lazer, poder estender a estadia, etc, etc. Isso é uma tendência que tem vindo a crescer? Notam alguma mudança, alguma evolução a esse nível? Depende muito do local de origem dos participantes. Quanto mais longe, mais tendem a fazer isso, é? Exatamente. Okay. Normalmente os europeus não tanto, porque têm mais facilidade em vir, mas outros sim, acabam por estender ou antes ou depois do evento, ficarem mais 2 ou 3 dias, muitos até a família depois vem cá ter e fica cá uma semana, mas acontece sim, principalmente pessoas que vêm fora da Europa. Uhum. Quais são assim os mercados que têm crescido mais ou que têm mostrado uma apetência maior pelo nosso destino? Há novidades, por exemplo? É assim, o que nós sentimos mais, o nosso mercado de procura principal é americano, e depois Reino Unido, e começamos a ter nós já tínhamos, mas agora um bocadinho mais do norte da Europa, por Portugal, sim, a nível de eventos. Depois é um pouco por todo o lado, Europa Central, e é um pouco por aí. Alguns eventos, alguns clientes muito esporadicamente, por acaso este ano vou ter um de sul-africanos, por exemplo, portanto, lá está. São pessoas que fazem longas viagens e acabam por estender por mais tempo. Esses por acaso, sim. Também já falamos aqui na questão dos Estados Unidos e de como toda esta instabilidade pode ter impacto nos eventos, não é? Tem notado isso? Ou seja, tem sentido
algum impacto de toda esta, enfim, Incerteza. incerteza, Sim. imprevisibilidade Sim. do outro lado do Atlântico? Temos, e acho que é geral. Temos, aliás, fizemos esta semana uma visita a um parceiro, a um hotel, e eles também sentem, e falando com outros hotéis que também têm estado em contacto connosco, também sentem um pouco isso, que é sentir uma redução da procura, porque lá está, eles não sabem muito bem o que é que vai acontecer daquele lado, então não se querem estar a chegar à frente com, ok, vamos fazer um evento do outro lado do outro lado do oceano, e depois não sabermos muito bem como é que as coisas estão. Portanto, sentimos, e acho que é a nível geral essa quebra da procura, sim. E agora pensando em termos de desafios mais pessoais, há algum evento que gostasses mesmo de fazer? Se pudesses escolher um qualquer, um evento, não sei, um evento grande, um evento pequeno, em qualquer área, há assim algum evento que sonhasses mesmo em fazer? É assim, o evento de sonho, eu acho que é sempre um evento grande. Quem trabalha em eventos é sempre a pensar em grande. Portanto, os principais que me vêm à cabeça são os festivais, não é? Toda a gente sabe que um festival é um mega evento, e acho que seria algo que seria extraordinário e memorável, sim. Portanto, um festival de música, é isso? Sim. Ok, muito bem. E essa ideia de ser um líder ou uma líder, é uma coisa que te motiva, que te seduz, ou seja, que daqui a uns anos possas ser reconhecida efetivamente como uma líder nesta indústria? Isso é algo que te apela, que te motiva? Sim, porque não? Eu acho que sim, eu acho que faz parte de pensar sempre mais além e querer mais além. Eu acho que temos que ser sempre um bocadinho ambiciosos para conseguirmos avançar, não é? Portanto, eu acho que sim, eu acho que seria algo interessante e algo que eu gostaria de fazer. Não digo porque não. E o que é que gostavas que os outros reconhecessem em ti? Qual era assim a principal qualidade que gostavas de ver reconhecida pelos outros? Eu acho que é saberem que podem contar comigo, de ok, ela é a nossa líder e está lá para nós, mas acima de tudo eu posso contar com ela, e sei que se precisar de alguma coisa posso pedir-lhe, perguntar o que seja, aproximar-me e comentar algo. Acho que isso acho que é fundamental ter essa abertura e sentirem a abertura também deste lado de poderem partilhar e falar do que for necessário e tentar ajudar ao máximo no que conseguir, sim. Uhum. Isso leva-me a uma outra questão, porque já falamos de facto na dedicação, na exigência que esta área tem, em termos de tempo, etc. Isso hum, tem muitas vezes um preço em termos de vida pessoal. Como é que é olhar para isso? Como é que é articular essas duas faces, não é? Da mesma moeda. É balancear muito bem as coisas. Há fases em que os meus amigos dizem: mas tu estás sempre a trabalhar, e eu percebo o lado deles, porque eles veem aqueles 5, 6 dias em que eu estou ali focada e não falo com ninguém, não é? Mas depois, por outro lado, se calhar já tenho mais tempo noutras alturas do ano em que não temos assim tantos eventos a ocorrer, tanta operação em que estejamos que estar presentes. Portanto, eu acho que é balancear as coisas e perceber que não é só trabalho, e saber separar quando é necessário separar, e, e é importante também fazer essa separação, porque muitas das vezes não podemos ser só workaholic e pensar só em trabalho e fazer tudo, e, e isso é fundamental. É importante estar também fora do trabalho, estar com os amigos, estar com a família, ir passear, ir viajar. Portanto, é aquelas marionetas, é sabermos em qual o sítio que devemos estar e quando devemos estar, e depois desligar e aproveitar. Uhum. E para desligar, o que é que gostas de fazer?
Tens algum hobby? Gosto de estar com os meus amigos, gosto de ir jantar fora, gosto de ir às compras, gosto de ver filmes, séries, de viajar. Acho que é tudo faz parte e é importante, sim. Nós, enfim, a nossa conversa já está a chegar ao fim, o tempo passou a voar, mas nós costumamos pedir aos nossos convidados que partilhem connosco uma história curiosa, divertida, que lhes tenha acontecido durante um evento. Há alguma que possas partilhar connosco? Olha, não estava ainda no evento. Eu tinha estado no dia anterior em montagens no evento, em Sintra. Fizemos as montagens até à noite, voltei para casa e no dia a seguir cedo tinha que ir para Sintra novamente. E eu chego ao carro, coloco a chave no carro e o carro começa a engasgar-se e os para-brisas começam a mexer. Eu assim, o que é que aconteceu? Estava possuído. Estava possuído totalmente. E eu, bem, vamos tentar de novo, tiro a chave, volto a colocar a chave e o carro dá a mesma coisa. E eu, bem, eu já estou a ficar atrasada, eu tenho que me ir embora. E fui de Uber para o evento. Moral da história, no dia a seguir eu tinha novamente evento, mas tive que chamar o reboque para me irem buscar o carro, porque afinal tinha ido com a bateria tinha ido à vida, e então o carro teve que ir para a oficina e eu fui para o evento e depois logo fui buscar o carro quando tive a oportunidade, porque já não dava. Bom, esta foi mais uma conversa do Geração F. Hoje tivemos como nossa convidada a Adriana Lopes, da Emotion Store. Como habitualmente gravamos esta conversa no estúdio da Shake It, aqui no Porto. Eu gostava de recordar também que mais para o final do ano temos um encontro marcado a 27 de outubro no Centro de Congressos de Estoril para mais uma edição do Reinvent the Event, que é um evento nosso, da Event Point. E este ano temos um tema, um mote que vos pode interessar, que é Unlocking the Unexpected. Por isso contamos com a presença de todos. Quanto a nós, até à próxima conversa do Geração F.